Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 14 de maio. Eu sou Dalto Vieira, analista de investimentos. Já te peço aí de imediato a se inscrever aqui gratuitamente no meu canal. Procedimento bem simples, canal no YouTube Dalto Vieira Invest. Aqui no canto inferior direito do seu vídeo tem uma imagem inscreva-se. Passando o cursor do seu mouse em cima dela, vai aparecer a opção de se inscrever gratuitamente aí no canal. Para receber as recomendações que eu envio no decorrer de cada pregão, clica aqui no card que está aparecendo para você, receber não só as recomendações de compra e venda, mas também as carteiras de ações e informações relevantes durante o pregão no seu celular, no seu desktop. Clica no card e segue aí os procedimentos. Retomando aqui a videoanálise de fechamento, depois de 2 dias aí, 2 pregões, né, na sexta-feira passada nesta última segunda. Lembrando que na quinta-feira eu informei que não iria produzir a videoanálise de sexta-feira e também as lives da sexta e da segunda, mas infelizmente não consegui produzir também a análise da sexta-feira, da segunda-feira de fechamento. Mas retomando, nesses 2 dias que estava fora, queda mais acentuada do Ibovespa, ou seja, até ontem 3,31%, pregão de hoje com alta de 0,49%, sendo aí por enquanto uma leve correção da queda de ontem. Se a gente olhar para o gráfico de 60 minutos, segue aqui com um movimento mais fraco para cima, pode ainda ter algo para cima, mas vai ficando com a probabilidade maior de poder perder realmente essa região aqui. Ou seja, mesmo que a gente tenha algo para cima, mais provável seria ainda vir perder essa região, vir mais para baixo o índice Bovespa. E aí, quando a gente fala em vir mais para baixo, aumentar ou o movimento de baixo ou após uma correção ter um outro movimento de queda para vir para baixo da região aí dos 91.584, o que eu estou mencionando é ver o Ibovespa primeiramente testando 91.242 e depois uma região mais relevante de suporte, que a gente vai falar lá na faixa dos 89.500 até um patamar de 88 mil pontos. Então seria a faixa de suporte mais relevante. Inclusive, se a gente olhar para o gráfico mensal, dá para ver aqui essa região de topo anterior localizada em 88.317 pontos. Ou seja, o pivôzão de alta gerado no mensal pode funcionar aqui como um patamar de suporte para gerar movimentação para cima. Mas por enquanto, vamos vendo o índice Bovespa no mês de maio. Pelo menos o mês de maio é um mês pelos últimos 21 anos que não tem um bom desempenho. Já mencionei isso em um vídeo especial que está aqui no canal, chamado de melhores e piores meses para se investir na bolsa. Mês de maio é o pior mês, no sentido não é de resultado, tá? Assim, o título não significa dizer que é o pior mês para se investir. Se você estiver pensando em comprar para longo prazo, mês de maio ou os meses subsequentes, os próximos meses, podem ser meses interessantes para quê? Para buscar a compra de pensamento em prazo maior. Aproveitar a correção para pensar aí no prazo maior. Mas por enquanto, mês de maio sendo aí maio mesmo, 4,33% de queda. E por enquanto apontando para a região dos 90 mil pontos a 88.317. Vamos então aqui falar agora dos futuros. Lembrando, se essa análise estiver sendo útil para você de alguma forma, dê um like nela, dê um joinha, agradeço de imediato. Mini índice no pregão de hoje alta de 1,66%, enquanto o Ibovespa tem alta de 0,49%. Ah, Dalton, mas por que essa diferença? Porque na última hora de pregão de ontem, o índice futuro, só na última hora de pregão de ontem, onde o Ibovespa já estava fechado, caiu aí 1,23%. Aí a gente tem essa diferença, tá? 1,6% de alta, o Ibov 0,49%, com esse 1,23% aqui, seria basicamente essa diferença de 1,6%. Então estaria próximo aí essa diferença. Por isso está essa grande diferença de um para o outro, porque a última hora de pregão fez uma grande diferença em termos de oscilação ontem no índice futuro. Mas de maneira geral, o que é que nós temos? Nós temos aqui uma tendência de baixa, que veio aqui um movimento para cima e trouxe um cenário mais de indefinição agora da tendência. Mas de maneira geral, limpando aqui o gráfico, seria abriu subindo, veio para cima da região aqui de 92.725 e passou a proporcionar fundo ascendente no gráfico de 10 minutos acima de 92.725, né? Ou seja, acima desses 3 topos aqui anteriores, sobe, até tem esse outro topo aqui, ó, sobe, depois abre aqui, vem um movimento de queda, gera sinal de fundo ou pivô de alta acima desse nível. O gráfico de 10 minutos seria mais para buscar a operação na ponta compradora.
Por outro lado, abriu caindo, abriu forte aqui para baixo e passou a proporcionar topo descendente, colocando até aqui uma linha lá para trás. Topo descendente abaixo dessa região aqui na casa de por volta de 92.310, né, veio aqui para baixo, gerou sinal de subida e topo descendente abaixo aí desse patamar ou mesmo abaixo do fechamento do pregão de hoje, seria mais para se buscar operação na ponta vendedora de day trade ou até mesmo através de um pivô de baixa no gráfico de 10 ou mesmo no gráfico de 5 minutos. No dólar, só lembrando que o mini índice está aí, assim como o Ibovespa, dentro do cenário de tendência de baixa pelo gráfico diário e também com a expectativa de até aqui, só colocar a questão do ajuste, não perdeu ainda essa região de suporte. Tá? Então, ainda tem um espaço para poder caminhar não só para o suporte imediato, que seria 91.010 no gráfico diário, para caminhar para a região dos 90.580. No dólar, o pregão de hoje vem apresentando aqui uma queda de 0,49%, perdendo a mínima no pregão anterior, mas não tem um significado tão relevante. Dólar afunilando em cima da resistência, região de teste ali em torno dos 4.000 pontos a 4.008. Faixa de resistência importante para o gráfico diário, gerando sinal de baixa, que pode trazer mais alguns pregões aqui de lado, mas ainda vai ficando cada vez mais testando essa região, aumentando a probabilidade de romper para cima. Enquanto não perder essa região aqui de baixo, cenário maior, probabilidade maior, seria o rompimento dessa zona de resistência, apesar da sinalização negativa do pregão de hoje. No gráfico de 60 minutos, temos basicamente aqui uma tendência de baixa, mas não vejo uma relevância tão grande dessa tendência de baixa. Por quê? Primeiramente, pela forma como os movimentos estão acontecendo. Segundo, porque está em cima do patamar de suporte que está sendo respeitado. Aqui está dentro do movimento de subida. Então, enfim, abrindo em alta e passando a proporcionar fundo no gráfico de 10 minutos acima desta região aqui, melhor ainda, acima de 3.978, gráfico de 10 minutos, abre subindo, gera aqui o movimento para cima dessa região 3.978, ou até mesmo mais para cima aqui dos 3.984, enfim, acima desse patamar aqui, sinalização de fundo ascendente, o pivô de alta mais interessante para compra. Abriu caindo, veio aqui para baixo. Se abrir caindo pelo gráfico de 10 minutos, perdendo essa região aqui de suporte localizada em 3.978, que é aquele nível que eu até comentei no tempo gráfico acima, gráfico de 60 minutos, veio aqui para baixo desse patamar e passou a gerar topo descendente abaixo de 3.978, possibilidade de trabalhar na ponta vendedora de day trade, seja pelo topo descendente ou até mesmo pelo pivô de baixo no gráfico de 10 ou de 5 minutos, abaixo dos 978. PETR4 no pregão de hoje. Só confirmar aqui a questão dos ajustes, ok. Pregão de hoje, alta de 0,66%. A Petro, que tinha gerado esse grande candle de alta, não evoluiu. Fechou aqui para baixo, que eu já tinha comentado na videoanálise de fechamento da quinta-feira, que meio que tinha abortado a possibilidade de entrar na ponta compradora de imediato. Sendo mais ousado, seria a superação da máxima desse candle para compra, mas nem isso aconteceu. E, enfim, anulou completamente a sinalização de fundo aqui, que era um fundo levemente ascendente, mas ainda dentro de um cenário de indefinição. Então a Petro perdeu a mínima aqui desse fundo e agora permanece abaixo desse patamar, por enquanto respeitando essa região de 26,12 a 26,35 como sua primeira faixa de resistência. Acima disso, o próximo nível de resistência é R$ 26,68. Dependendo aqui do movimento de subida no gráfico de 60 minutos, pode trazer oportunidade de venda aí no próximo pregão de topo descendente, de topo mais forte aqui no gráfico de 60 minutos, a PETR4 a favor de um movimento, da continuidade do movimento de queda do gráfico diário. E sendo bem mais ousado, ou seja, em cima, muito próximo dessa região aqui de suporte de 25,81 e o ponto mais baixo ali na faixa dos 25,53, superando a máxima de hoje, a alternativa de possível compra, sendo mais ousada, a tendência é de baixa no curto prazo, tentando pegar uma recuperação da Petro. Tá? Então, é uma operação mais arriscada, o stop ficaria no mínimo abaixo dos 25,85 ou até mesmo abaixo dos R$ 25,82. Na Vale 3, o dia de hoje, de alta de 0,84%, apesar de um candle de baixa. Na verdade, não é mais isso, né? A alta só foi de 0,34, puxaram para baixo no leilão de fechamento. Aqui está, gráfico de 1 minuto, jogando aqui para baixo o ativo em 0,42%.
Então, agora a alta foi só de 0,34%. O ativo continua ainda com a perspectiva de poder vir um pouco mais para baixo. Se olharmos para o gráfico aqui semanal, demos um menos, zona de suporte no gráfico semanal na faixa dos 46,85, a mínima desta semana, 47,35. Enfim, chegando mais um candle do gráfico diário aqui nesse nível de suporte e proporcionando alguma sinalização de alta, também seria outra opção para se arriscar a operação contra a tendência do gráfico diário, que é a tendência de baixa, sendo isso aqui para um perfil mais agressivo. A outra forma de entrada seria aguardar esse ativo retornar para cima da região dos R$50 e depois disso buscar a operação de compra de fundo ascendente ou de pivô de alta no gráfico diário. Olhando agora para Arezzo acionou a nossa saída na sexta-feira, a gente tinha uma compra em aberto e encerrou essa compra aqui no pregão de sexta-feira, proporcionando aqui uma perda de 3,52% na operação e o capital total menos 0,57%. Stop cheio é na Arezzo. E aqui o papel, apesar do martelo gerado na sexta-feira, pregão de hoje abriu aqui em cima, mas não está tão bem configurado para já entrar comprando, a não ser que seja buscar uma entrada pelo G60, e mesmo assim no G60 do ativo respeitou forte no pregão de hoje essa região de resistência, teria que abrir subindo, fechar acima desse patamar aqui, preferencialmente acima aí dos R$ 48,50 para gerar alguma sinalização de poder ter algo mais para cima para a região dos R$ 49,00, que é um patamar inclusive de suporte anterior e resistência aqui para frente. Mas de imediato não vejo entrada em cima de Arezzo novamente. BBAS3, ativo que tinha ficado separado para acompanhar um possível sinal de alta da BBAS3, se sustentando ali o sinal de alta acima da região dos R$ 50,00 a R$ 49,50, média móvel de 13 períodos, mas não aconteceu essa situação. O ativo gerou um gap de baixa em cima do que era, dá um zoom menos, em cima do que era uma zona de resistência para o ativo. E que nós tivemos um gap de baixa, o que era para funcionar como suporte já voltou a ser um patamar de resistência para essa ação. Região que começa na faixa dos R$ 49,60, passando ali por R$ 50,31 e R$ 50,39. Enfim, essa faixa de preço, um teto importante para a ação. Importante se manter acima, gerando sinal de alta acima da região dos R$ 50,00 a principalmente R$ 49,80. Só que dentro desse contexto aqui, com a maior probabilidade que para baixo, ou seja, se proporcionar topos descendentes no gráfico de 60 minutos, possibilidade de trabalhar na venda, ou mesmo aqui no gráfico diário, tentou subir, gerou sinal de topo abaixo dos 49,80, mas para trabalhar na ponta vendedora em cima de BBAS3, configurando aí a possibilidade de entrada, inclusive pelo gráfico semanal. Observe movimento fraco para cima pelo gráfico semanal e essa semana já perdendo a mínima da semana passada. Logicamente, aumentando a probabilidade de poder voltar para o nível de suporte mais relevante na faixa dos 46,73 a 46,16. MGLU3, ativo que fechou o pregão de hoje com queda de praticamente 1%. Movimento de queda, já voltando a fechar abaixo do fechamento que antecedeu a informação, a notícia da compra da Netshoes. E aqui a gente vê o papel retornando para essa região de suporte, inclusive fechando ali um pouquinho abaixo, aqui é 178,51 e fechou abaixo. Possibilita a entrada na ponta compradora se gerar algum sinal de fundo. O primeiro sinal de fundo ascendente em cima da região de suporte, ou seja, voltar para cima da região de suporte, antiga resistência, seria a superação de R$ 185,00. Ou seja, se a gente pegar até os números do Fibonacci, em cima desse movimento inteiro aqui de subida, a gente tem um retorno do preço de 50% do que foi esse movimento de subida, e nessa faixa de preço pode proporcionar sinalização de fundo ou aqui mais abaixo ou aqui para se buscar alguma compra a favor de uma nova tendência, da manutenção da tendência de alta de curto prazo na MGLU3. B3SA3, monitorando também o comportamento do preço desse ativo, está aqui entre as médias, local onde normalmente eu evito buscar entrada, mas dependendo do retorno do preço para cima, não só da média, mas principalmente para cima da região dos R$ 33,30, que coincide com a média, esse gap aqui debaixo do pregão de ontem, do pregão de segunda-feira, ficaria mais interessado em compra. O ponto que eu falo que essa região aqui é uma região desconfortável para entrada por causa disso aqui, ó.
Para trás a gente teve essa formação de topo, para trás teve formação de topo, enfim, toda essa região aqui é uma região de resistência. Inclusive o gráfico diário foi lá bater hoje nessa região, uma região aqui vai que basicamente dos 33,14 a 33,30. Então, nessa faixa de preço, a máxima de hoje 33,16, perdeu força acima dos 33,30, chama mais atenção para se buscar algum tipo de entrada na ponta compradora da B3SA3. Lembrando que aqui no gráfico diário tem uma tendência de baixa de curto prazo, só que dentro de um grande movimento de alta. Então, uma sinalização um pouco mais relevante para cima me chamaria a atenção para uma compra de swing trade na B3SA3. LREN3, monitorando também, aqui também estabeleceu, assim como B3SA3, estabeleceu aqui uma tendência de baixo. Sinalizou um fundo ascendente, voltou aqui para baixo. Lembrando, a gente tinha comprado o ativo, tinha gerado ali mais do que a relação risco-ganho de 1 para 1 e colocamos o stop de proteção aqui. Esse stop de proteção foi acionado, o ativo terminou ainda perdendo força, mais força. Teria acionado o stop cheio se não tivesse saído da operação ali com basicamente no 0 a 0, levíssimo lucro em cima dessa ação. Na continuidade aqui do movimento de queda, dependendo do que fizer aí para cima, novo sinal de alta, mesmo com essa região com essa formação de pivô de baixo, de topo e fundo descendente, como está dentro de um grande movimento de alta, novamente sinalização aqui para cima, fechamento até para cima da região ali dos R$ 40,80, daria para avaliar uma entrada aí mais próximo do fechamento do pregão, a partir do próximo pregão, ou mesmo se vier um pouquinho mais para baixo, se afastar um pouco mais da zona aqui de resistência, também seria algo interessante para você buscar uma compra com stop aqui embaixo. Ponto negativo, como eu já disse, eu geralmente evito buscar entradas ali entre as duas médias, local onde pode ficar mais travado o mercado. Depois de lojas N, vamos falar de MRV3, pregão de hoje, alta de 1,36%, ativo está em tendência de alta. Se tiver um recuo um pouco maior aqui, pelo menos de mais uns 2 candles, me animaria em fazer alguma compra de fundo ascendente na ação. Por enquanto eu não vejo entrada, apesar da tendência de alta de curto prazo. Mas se tiver mais alguma coisa aqui para baixo, movimentando para baixo, até testando a média, não precisa necessariamente bater na média, mas gerando mais algum movimento para baixo em termos de tempo, me animaria um pouco mais de fazer uma compra de swing trade em cima de MRV3, que está em tendência de alta no gráfico diário, no gráfico semanal, enfim, no curto a médio prazo, alinhado aí para cima. E por último aqui a GUAR3, que no pregão de hoje apresentou aqui uma estabilidade, menos 0,06%. Se conseguir superar a máxima do pregão de hoje, seria uma alternativa de entrar comprando com stop aqui abaixo dessa mínima, porque o ativo gerou um movimento muito forte para cima, anulando qualquer tendência de baixa que ela tinha aqui, ó. Então anulou essa tendência de baixa, rompeu essa máxima desse topo anterior, agora 2 pregões seguidos testando essa máxima desse topo anterior e podendo gerar um sinal de fundo ascendente no gráfico diário. E esse fundo ascendente, mais um ponto aí que vejo com bons olhos, é a questão de um retorno do preço na faixa de 61,8%, ou seja, uma retração de 61,8% desse último movimento de subida. Os números aí do Fibonacci, que tende a funcionar como patamar de suporte, sinalização de alta em cima dessa faixa de 50% a 61,8%, dependendo do cenário gráfico para cima, que eu ainda vejo com bons olhos, seria a possibilidade de arriscar uma compra aí justamente no rompimento da máxima de hoje, no rompimento de R$ 17,80, com stop abaixo de 17,26. Então é isso, amigos, muitíssimo grato por sua valiosa atenção, lembre-se de deixar seu like, seu joinha aqui nessa videoanálise, um grande abraço e até o próximo pregão.